Este é o primeiro vídeo dos 4 que vão explicar a vocês a revelação que eu recebi do Senhor sobre a profecia dada a Daniel. Os textos nos quais o Espírito Santo me revelou a profecia são esses aqui. Livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 20 a 27, e capítulo 12, versículos de 9 a 13. Essa profecia dada a Daniel, mais a profecia de Jesus em Mateus 24, versículos 15 e 36, você pode ler todo o capítulo, é que esse link que Jesus faz à profecia de Daniel é que abre para nós a janela do arrebatamento, como eu já falei a vocês. Então vamos em frente. Aqui vocês têm a profecia ao longo dos séculos. Começando aqui, prestem bem atenção. Daniel, ele nasce em 630 a.C. 40 anos depois, no ano 590 a.C., ele recebe a profecia dada pelo arcanjo Gabriel. 590 anos depois, Jesus Cristo nasce, setinha aqui para baixo. Jesus chega ao mundo no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Foi tão impactante, tão sobrenatural, que o Ocidente não só o aceitou, creu nele, como também mudou a contagem dos tempos. Começou a contar uma nova era, a era de Cristo, começou a contar do zero. 30 anos depois, aproximadamente aqui, um pouquinho antes dele ir embora, 30 anos, aqui 30 anos, aqui é 33 anos e meio. Com 30 anos, Jesus começa o ministério dele. 3 anos e meio depois, ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, fica entre nós 40 dias. Em Atos, lá a gente encontra que cerca de 500 pessoas tiveram em comunhão com ele, instruções dele, ressurreto. E depois desses 40 dias ele sobe. Importante frisar o seguinte: nesse período aqui, do 0 aos 33 anos e meio, ele foi homem, ele não era Deus. Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 8. Ele abriu mão de ser Deus, mas ele não perdeu os poderes que ele tinha, porque Deus estava dentro dele, o Espírito Santo estava dentro dele, ele continuou sendo Deus. Mas aqui, quando ele ressuscita Deus novamente. Corpo glorificado, e chegou ao ponto de dizer, lá em Mateus 28, 18, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Voltou a ser Deus novamente. Nesse período do 0 aos 33 anos e meio, ele não era Deus, mas Deus estava dentro dele, fazendo todos os sinais, maravilhas e milagres. E nós já vimos num vídeo no canal que o mesmo plano é para nós. Nós não somos Deus, mas o Espírito Santo dentro de nós, 1 Coríntios 3,16, nós vamos fazer coisas até maiores do que Jesus fez, porque foi Jesus que disse em João 14, versículo 12. Amém? Muito bem. Jesus sobe, setinha aqui para cima, volta ao céu, como Deus novamente. E vamos ver aqui está o ano 70, aqui está o Marechal Tito, Marechal chefe do exército romano, lá na Judéia, em toda a Judéia. Ele aqui um pouquinho antes, em 66, ele cerca Jerusalém, um cerco terrível, ninguém saía, ninguém entrava. Aí tinha os túneis subterrâneos, ele descobriu, mandou cavar em volta do muro, descobriu todos os túneis, a coisa ficou braba lá. Ficou pior do que o Rio de Janeiro, gente.
como está atualmente aqui. Ficou muito pior do que o Rio de Janeiro. Ninguém saía da cidade, ninguém entrava. Não entrava comida e a água estava acabando. Houve o problema dos rios. Então, ele cerca e 5 anos depois, em 70, ele consegue vencer a resistência dos judeus e expulsa os judeus tanto de Jerusalém como de todo Israel, num fenômeno, num evento que ficou conhecido como diáspora. Diáspora foi a expulsão do povo judeu da sua terra prometida. E ele volta à terra prometida em 1948. Aqui está a revelação, ó. Já começa a revelação da profecia, e nós vamos ver no próximo vídeo em detalhes. Vamos começar a mergulhar mais fundo. 1948 começa a profecia dada a Daniel por Deus a ser cumprida. Então, se você pegar o ano de 1948, diminuir do ano 70, nós vamos encontrar 1878 anos que os judeus ficaram fora da sua terra prometida. Por quê? Por quê? Porque crucificaram Jesus na cruz do Calvário. Mataram o Salvador, o Filho de Deus. 1878 anos, quase 4 vezes e meia o cativeiro do Egito. Olha que punição grande pela morte de Jesus na cruz. Foi uma tremenda traição a Deus, a Jesus Cristo. Pagaram quase com o tempo de 4 vezes e meia o cativeiro do Egito. Não foi fácil. E se nós pegarmos aqui o ano que a profecia começa a ser cumprida e o ano que ela foi dada a Daniel, 590 a.C., diminuindo um do outro, vai dar 2.538 anos da revelação até o início da profecia. Por isso que o arcanjo Gabriel chega para Daniel e diz, olha, sela a profecia, ela está em enigma, fecha, o enigma não vai ser revelado a você. Sabe por quê, Daniel? Porque está muito longe ainda o início do fim, o início do tempo do fim. Estamos no fim dos tempos. O início do fim dos tempos está muito longe, Daniel. Fecha, sela a profecia, porque não vai ser revelada a você. Vai ser revelada no futuro, quando chegar o tempo do fim. Amém? Eu creio que deu para vocês já se posicionarem. Tem mais posicionamento aí na frente. Porque aqui, ó, de 48 para cá, a gente vai começar a ver o que é que o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, falou para Daniel, e vamos começar a definir. Todo o enigma da profecia dada a Daniel é aqui, o ano de início. Tudo mais que acontece nela, vocês vão ver que estão ligadas ao ano de início. O enigma era o ano de início. Tem mais alguns enigmas, mas o enigma principal era esse. Qual o ano do início? Muitos confundiram os 70 anos da profecia com a volta do povo para Israel depois do cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. Isso foi um equívoco, que ninguém chega. Calculam, fazem contas, milhares de contas e não chegam. Vocês vão ver que é bem simples. Não é naquela época que a profecia começou a valer. Foi a partir de 1948. Vocês vão ver que agora vai encaixar que nem uma luva. E eu dou glórias e louvo e adoro cada vez mais a Deus pela revelação da sua profecia. O segundo vídeo será detalhamento dessa profecia. Vamos começar a detalhar a profecia dada a Daniel. Glórias a Deus. Até o próximo vídeo, o segundo, em nome de Jesus. Amém.